Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os diversos desafios que as pessoas com deficiência enfrentam no Brasil. Nós também vamos tratar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que está sendo aí celebrada pelas APAES de todo o Brasil. Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Reurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Ative o modo inglês nos seus estudos, nas suas viagens, nas suas provas e no seu trabalho. Viva no modo ON com o seu inglês. Venha para a Number One no segundo semestre de 2024 e tenha até 30% de desconto nas mensalidades dos cursos para crianças a partir de 2 anos e também para adolescentes. E é claro que o curso adulto em 24 meses não poderia ficar de fora dessa. Esse é o que eu faço. Number One, inglês completo. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Ei você! Esgoto não é lixeira. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A tubulação de esgoto é preparada para receber apenas água de uso doméstico. Se você joga lixo ou direciona a água da chuva para a rede de esgoto, está contribuindo para o entupimento e sobrecarga do sistema. Papel higiênico, absorventes íntimos, fios de cabelo, restos de comida e até óleo de cozinha usado entopem a rede de esgoto e podem causar um enorme problema na sua casa e na vizinhança. Fique ligado, lugar de lixo é no lixo. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. A Pavep está de cara nova
para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Segundo dados do IBGE mais recentes que foram divulgados, o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Isso corresponde a 8,4% de toda a população. E como será que essa parcela da população é atendida no nosso país? Quais são os diversos desafios que eles enfrentam diariamente? E como que as APAES, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, tem convivido diariamente e dado respaldo a essas pessoas? Bom, e quem fala conosco hoje sobre esse assunto é a Bárbara Almeida Mendonça, presidente da APAE aqui de Pará de Minas. Bom, Bárbara, obrigado pela sua presença aqui no Observações. A gente sabe que nesta semana aí está muito corrido para você, né? E principalmente para falar de algo tão importante que é esse atendimento, esse respaldo às pessoas que têm algum tipo de deficiência no nosso país, né? Boa noite, obrigada pelo convite. Eu agradeço em meu nome de toda a APAE. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais nessa semana que é tão especial para a gente do movimento apaiano. Agora, Bárbara, eu começo o nosso programa te perguntando como que você vê esse cenário que eu trouxe aqui, né? São 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e a gente sabe que esse público tem muitas demandas, né? Então, quais são essas demandas? Elenca pra gente, né? Define pra gente, para que nós que, né, não temos aí algum tipo de deficiência, possamos também entender e poder contribuir de alguma forma. Sim, o número de pessoas com deficiência é muito grande, né? Durante muitos anos essas pessoas com deficiência estiveram na invisibilidade e atualmente as pessoas com deficiência estão saindo de casa, estão indo a espaços públicos. Então as pessoas com deficiência, elas precisam de direito, de acesso, de igualdade, de equidade, precisam de atenção na saúde, na assistência social, na educação, em todos os âmbitos, para poder conseguir desempenhar e conseguir existir nessa sociedade que é tão exclusora. E no decorrer desses anos, assim, a gente já melhorou muito, o histórico de exclusão é grande, é antigo, mas a gente tem que avançar muito ainda. Agora, antes da gente falar, né, sobre os desafios da pessoa com deficiência, sobre a Semana Nacional, gostaria que a gente pincelasse aqui no nosso programa a história da APAE, né? Como que a APAE de Pará de Minas começou? A gente sabe que foi uma das primeiras, né, do Brasil. Então comenta pra gente aí, para que as pessoas possam saber. Na verdade, o movimento apaiano iniciou-se lá atrás, há mais de 6 décadas, no Rio de Janeiro, onde uma mãe de pessoa com deficiência, né, bravamente decidiu lutar pelos direitos do filho dela e cansou de ver a exclusão, de viver no limbo da sociedade, porque é assim que eles viviam, né? Então ela uniu-se a outros pais e fundou essa APAE no Rio de Janeiro. E a partir daí o movimento foi expandindo, né, para outras cidades, para outros estados. Aqui em Pará de Minas foi criada em 26 de março de 69. Então a nossa APAE é bem antiga, iniciou-se pouco tempo depois da fundação no Rio de Janeiro, e foi uma mãe e um pai corajosos, né, que se uniram a outros pais, bem como no movimento lá no Rio de Janeiro, e que, conforme eu disse, também estavam cansados de ver o seu filho em casa, sem acesso a uma escola, sem acesso a uma vida digna. Uma vida digna, isso mesmo, exatamente isso. Então, esses pais, que é a dona Olga e o seu José, decidiram mudar isso, né, e se uniram e fundaram a APAE aqui de Pará de Minas, que hoje tem 55 anos. Então... Bom, em relação a esses 55 anos, né, a gente sabe que começou com um embrião ali na rua Frei Lourenço, aliás, Inocêncio III, depois subiu, né, foi aumentando ali o de tamanho, e hoje são os diversos serviços que vocês prestam, né? Então hoje na APAE, o que vocês prestam aí de serviço para a comunidade? Bom, hoje na APAE, a APAE está muito grande, né? Nós somos uma das maiores APAEs de Minas.
ou se não até do Brasil. Nós atendemos cerca de 1.800 pessoas, então a gente fornece escola, né, que é a nossa educação especial. Nós fornecemos assistência social, lá nós temos centro-dia, lá nós temos inclusão ao mercado de trabalho, grupo de participação social com as famílias, grupo de participação social com os nossos autodefensores, dentre várias outras coisas. Nós temos também uma casa-lar e nós temos a nossa saúde, que hoje em dia atende a macro-região, que são 55 cidades. Então a PAI de Pará de Minas presta um trabalho em todas essas áreas e para uma grande quantidade de pessoas e um trabalho de excelência. Agora, Bárbara, a gente sabe também, né, que você é mãe, né, de 2 crianças aí especiais, e agora conversando com a Bárbara mãe e não com a presidente da APAI. Se não fosse a existência da APAI, se não existisse a APAI nos dias de hoje, como que seria a vida, principalmente sua como mãe, mas de todas as mães aí de crianças especiais, sem esse respaldo, sem essa ajuda, né, de ter profissionais especializados, seja no aspecto físico, no aspecto cognitivo também? Conta pra gente. Bom, eu costumo dizer que a PAI foi e é uma mãe para mim e para os meus filhos. Então, eu sou mãe de 2 crianças com deficiência, eles são gêmeos, e sem a APAI, eu tenho certeza que o Felipe e o Gabriel não teriam evoluído conforme eles estão hoje. Então, a APAI forneceu não só o tratamento físico, não só a estimulação cognitiva, a escola, mas forneceu o apoio. Para mim, enquanto mãe de pessoa com deficiência, me fez enxergar além daquela caixinha que eu estava, naquele primeiro momento de susto. Então, a APAI me apoiou, me fez acreditar nos meus filhos. A APAI me tirou de um momento de luto, né? Porque eu não esperava ter 2 filhos com deficiência. Quando a gente está grávida, a gente imagina os nossos filhos, né? A gente nunca imagina que possa vir a ter uma deficiência. Então a gente costuma dizer assim que nesse primeiro momento é um luto, né? Porque você tem aquele filho idealizado. Então a APAI me tirou disso e me transformou numa mãe atípica e me apoiou. Então, assim, o Felipe e o Gabriel, eles engatinharam a primeira vez, foi dentro da APAI de Pará de Minas. O Felipe andou dentro da APAI de Pará de Minas, falou dentro da APAI de Pará de Minas. O Gabriel aprendeu a deglutir, o Gabriel aprendeu a fazer várias e várias coisas dentro da APAI. Então, eu costumo dizer que eu vi a minha vida passando ao longo desses 11 anos dos meus filhos, numa sala de espera na APAI de Pará de Minas, com os profissionais, com as mães. Então a gente se torna apaiano justamente por isso, porque a APAI dá a mão para a gente enquanto mãe, acolhe os nossos filhos, também acolhe as nossas dores. Então, se não fosse a APAI, realmente nós estaríamos aí no limbo, porque onde eu estaria com 2 crianças com deficiências múltiplas, onde outras famílias também estariam. Então, a gente sabe e entende a importância da APAI quando a gente vê a transformação na vida das pessoas. A gente costuma dizer que é muito, é um feeling, assim, é muito natural isso do movimento apaiano, de cuidar, de amparar, de proteger, de fazer acreditar. Então, assim, eu devo tudo à APAI, meus filhos também, e eu tenho certeza que tem inúmeras famílias na mesma situação que eu. Que bom que temos a APAI. Bom, e por que eu te perguntei isso? Porque hoje a APAI, ela tem o financiamento público aí, né? Tem também as doações espontâneas, então é um serviço super importante que não pode acabar. Então, hoje, explica para o nosso público como que a APAI, ela recebe esses financiamentos, porque em contrapartida, ninguém, né, vocês como família aí de pessoas com deficiência, não tem que colocar valor nenhum, né? Nenhum serviço que é feito dentro da APAI é pago, né? É cobrado desse público que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem condições alguma, né, de fazer um tratamento, então de ter esse acompanhamento mais especializado. Então, como que é feito isso? A gente tem parcerias públicas em âmbito de prefeitura, em âmbito estadual e federal.
Então, nós recebemos repasses lá atrás, quando permitiram, né, que as APAES fizessem essa habilitação para poder receber dinheiro, né, na saúde. A APAE de Pará de Minas se habilitou, foi uma das primeiras. Então, nós temos essas parcerias. E a gente também escreve projetos e apresenta projetos. Nós já tivemos projetos aprovados pela Vale, pelo Ministério do Trabalho, e dentre vários outros, assim. Então, a gente fica muito atento nesses projetos, muito atento nessas parcerias públicas. Então, a gente também tem essas doações que também ajudam muito. E nós tivemos uma grande perda, que é o doutor Eduardo, né, que era deputado e grande apoiador da causa, porque o Eduardo conseguia destinar verbas para a APAE, né? Mas a gente continua buscando atrás dessas verbas, correndo atrás dessas verbas, para a gente conseguir emendas, né, que possibilitem a manutenção dos serviços. Ok, Bárbara, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Se seu filho gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, a escola se esforça para moldar os futuros talentos que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais. Uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube oferece um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você está procurando uma escola de futebol para o seu filho, que nutre talento e ensine valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, no Campo do Palmeiras, no Recanto da Lagoa. Entre em contato via WhatsApp 37991236642. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755.
De volta com observações que hoje fala sobre os desafios da pessoa com deficiência no Brasil e daqui a pouquinho também a gente fala sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Bom, Bárbara, e agora a gente vai falar sobre o acolhimento da sociedade em relação à pessoa com deficiência. E em qual sentido esse acolhimento? Porque antigamente a gente sabia que os portadores, né, de deficiência, né, as pessoas com deficiência eram colocadas mais à margem da sociedade, né, muitas famílias às vezes nem saía com a pessoa de dentro de casa, às vezes por vergonha, ou então por não ter uma acessibilidade realmente efetiva. Então, como que você percebe, né, desde quando a PAI surgiu, claro que você não estava lá, que você é mais nova, mas assim, né, pelo histórico que você sabe, como era antes, como é agora e como precisa ser? Bom, na verdade, esse histórico de exclusão da pessoa com deficiência é um histórico muito antigo. Lá na Grécia Antiga, quando nascia uma pessoa com deficiência, eles jogavam os bebês ao mar. Então, eles sacrificavam as pessoas com deficiência. E assim veio ao longo dos anos. Houve uma época, né, que não se sacrificava mais, mas aí eles diziam que eram pessoas que estavam pagando por algum pecado, que eram pessoas pecadores, que mereciam viver, mas que eram pessoas que estavam sendo castigados. Então, assim, esse histórico de exclusão é um histórico muito antigo. Quando a gente para poder perceber, a gente vê que o tanto que avançamos, mas que ainda precisamos avançar. Lá na década de 70, por exemplo, a PAI, na verdade, surgiu na década de 60. Na década de 70, no início, acreditavam-se que no modelo biomédico da deficiência. Então, aquela pessoa era uma pessoa com deficiência e deveria ser tratada como se ela fosse doente, assim, uma pessoa doente que precisa de cuidados. Então, você cuida da pessoa com deficiência sem olhar o entorno. Ainda na década de 70, mais para frente, aí começou a se acreditar no modelo social da deficiência, que é o que a gente acredita até hoje. Então, a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa com deficiência, mas a deficiência dela vai estar mais equiparada conforme ao meio com que ela está. Então, se a pessoa tem uma amputação, mas se ela recebe uma prótese, se tem acessibilidade, então a deficiência dela não vai ser tão impactante, né? Por isso, então, hoje em dia a gente acredita muito nisso, que conforme o meio está, a deficiência fica mais com mais dificuldade da pessoa conseguir se integrar ao meio ou menos dificuldade. Então, assim, esse histórico de exclusão, né, a gente vem lutando ao longo dos anos. Então, assim, eu costumo dizer que essas mães na década de 60, quando a gente não tinha nem leis para as pessoas com deficiência que davam acesso, que davam direitos, essas mães foram muito corajosas, né, que quiseram fundar a PAI. Então, assim, é uma coragem que eu fico impressionada, né? Eu fico imaginando o que essas mães sentiam ao ver seus filhos tão exclusos da sociedade, vendo as outras crianças com acesso. Então, assim, passou-se por todo esse histórico, sabemos que foi um histórico de muita exclusão, mas hoje em dia a pessoa com deficiência, ao longo dos anos, né, na verdade, a pessoa com deficiência começou a ter seus direitos, começou a ser enxergada, começou a ser respeitada, começaram a acreditar no potencial da pessoa com deficiência. Então, assim, hoje ainda temos muito o que avançar, é claro, mas hoje em dia a sociedade já consegue nos enxergar. Conforme você disse, antigamente as pessoas escondiam os seus filhos em casa, mas eu consigo compreender, porque, assim, imagina você sair com seu filho de casa, todo mundo olhando, todo mundo apontando para você, você vai em um lugar, você não tem acessibilidade, você quer ir num cinema, você não é bem recebido. Então, esse histórico de luta é muito grande, é muito doloroso para as famílias de pessoas com deficiência. Então, hoje em dia a gente já evoluiu muito, assim. Precisamos, conforme eu disse, evoluir mais, mas hoje em dia a gente, enquanto mãe, enquanto a PAI, a gente busca esses espaços. A gente também não espera o espaço estar pronto para nos receber. A gente busca essa abertura. Então, eu quero ir ao cinema. Então, se tem algum dificultador, se tem alguma barreira, seja atitudinal, uma barreira arquitetônica, seja a barreira que for que atrapalhe o meu filho com deficiência estar presente naquele lugar, então a gente vai atrás e a gente
vai e busca pelos direitos mesmo e inclui a pessoa com deficiência. A sociedade mudou, mas a gente também mudou. Hoje em dia a gente está muito munido de informações, de vontades, e a pessoa com deficiência também tem suas vontades e a gente tenta sempre ouvi-los, o que eles querem fazer. Agora, Bárbara, a gente fala muito em questão de inclusão e eu tenho um receio muito grande dessa palavra, porque todo mundo hoje fala em inclusão, todo mundo quer ser inclusivo e tudo mais, só que a gente não percebe essa inclusão, né? Eu, pelo menos, que estou aí no dia a dia, né, em vários setores da sociedade, a gente não percebe essa inclusão. Um exemplo disso, a gente teve aqui recentemente o pessoal aí da Associação, né, Paraminense aí de surdos, e não se tem inclusão, por exemplo, de Libras, né, na Câmara Municipal, não tem intérpretes dentro da Prefeitura, a gente não percebe também, por exemplo, para você atravessar uma praça, aqui tem uma rampa, mas na hora que você tem que chegar lá do outro lado, não tem a rampa, tem um baita de um meio-fio. Então, assim, a inclusão, ela é muito bonita até a página 2, eu sempre falo isso. Então, como que você percebe também essas políticas de inclusão, que às vezes, eu não sei se você vai concordar comigo, fica muito no papel e não saem do papel, não são realizadas, não são efetivas. Então, como que você percebe isso? Você que está lidando diretamente na sua família como isso, mas também representando a APAE. Você bem disse, assim, a inclusão é linda no papel. Viver a inclusão é um desafio a cada dia, né? Eu falo isso, eu tenho 2 filhos com deficiência, então, assim, para que eu possa sair de casa, eu literalmente mato um leão por dia e às vezes aparece outro. Então, assim, essa palavra da inclusão, eu costumo dizer que se realmente houvesse a inclusão, se eu chegasse com o meu filho aqui, se fosse tudo certo, todo mundo recebesse, nem existiria essa palavra, né? Porque ela só existe porque não tem. Então, assim, hoje em dia a gente vê essa dificuldade na efetiva inclusão de verdade, não só de boca para fora. A gente vê, infelizmente, famílias que querem matricular seus filhos, seja na natação, seja numa escola regular e que não conseguem matricular. A gente vê cotas não sendo respeitadas, a gente vê a pessoa com deficiência querendo trabalhar e não sendo aceita. Então, a gente vê muito isso, infelizmente, mas é isso que eu disse, a gente continua lutando para mudar esse cenário. A inclusão ainda não é linda, ela é muito dolorida de se viver, assim, é uma luta, mas a gente a cada dia avança um passinho. Então, assim, para a sociedade, o que eu tenho a dizer é que vejam as pessoas com deficiência sem capacitismo, né? O capacitismo é o preconceito com a pessoa com deficiência, acreditar que ele não é capaz. Então, assim, eu costumo dizer que a pior das barreiras que a gente enfrenta é a barreira atitudinal, é esse capacitismo. Então, a gente pede à sociedade que enxerguem eles enquanto pessoa, enquanto ser humano, enxergue eles que são capazes, que se a gente dá os devidos apoios, eles conseguem executar, mas para que eles consigam, eles precisam realmente ter esse acesso e o acesso verdadeiro para acontecer a inclusão. Bom, Bárbara, e essa semana, né, começou na quarta-feira passada a questão aí da passeata que vocês fizeram, né, a gente até colocou aqui na TV, eu estive por lá também, dando início aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é um movimento que hoje é lei federal, que foi até o Eduardo Barbosa que instituiu isso como lei federal, e serve justamente para trazer a importância, né, da comunidade apaiana, mas sobretudo dos deficientes do Brasil. Então, hoje, como que você percebe esse movimento e a importância dele para justamente conscientizar a população de que já se avançou muito, porém precisamos avançar muito mais? Isso, essa semana é super importante para a gente do movimento, não só para quem está no movimento apaiano, mas para as pessoas com deficiência. As APAEs do Brasil já comemoram essa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, já tem 6 décadas. Então, o nosso saudoso Eduardo Barbosa,
casa teve esse projeto de lei e a lei foi sancionada em 2017 e temos finalmente isso decretado, a nossa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, essa semana ela é muito importante para o movimento, para a gente mostrar realmente quem somos, o que fazemos, a nossa história. Então, a cada ano nós pegamos e o movimento apaiano escuta as pessoas com deficiência, as famílias, e tem uma temática envolvida na Semana da Pessoa com Deficiência. Ano passado foi Conectar e Sumir para garantir a inclusão. Esse ano é o que somos, a nossa história e o que fazemos. Então, a cada ano nós escolhemos uma temática para que a gente possa levar para a sociedade aquilo que a gente vê que naquele momento é mais importante que a sociedade observe e que nos apoie. Então, essa semana nós tivemos realmente essa passeata, foi muito gostoso. Lá nós vimos realmente que falta muita acessibilidade física para as pessoas com deficiência, mas nós vimos assim a reação da população paraminense. Quando nós passávamos pela rua direita, eles aplaudiam, eles viam a gente enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né? Igual você disse que antigamente algumas pessoas ficavam no limbo, escondidas da sociedade nas suas casas. Então, assim, a gente estava ali para a sociedade nos ver. Quem nós somos? Nós somos pessoas com deficiência, nós somos mães e familiares de pessoas com deficiência que têm suas potencialidades, querem fazer suas coisas, querem acessar espaços públicos. Então, a nossa história é essa, é uma história de muita luta, muita dor, mas é uma história de muita garra e muita resistência. Então, o que a gente quer da sociedade é que ela possa expandir esses olhares para a gente. E não só expandir os olhares, mas efetivamente enxergar a pessoa com deficiência. Então, às vezes tem alguma pessoa com deficiência próximo de você, de algum familiar, e que você às vezes tem a possibilidade de conhecer, de vivenciar, de apoiar, e às vezes a pessoa não enxerga, tem medo, tem receio, tem o capacitismo, o preconceito para com a pessoa com deficiência. Então, assim, a sociedade precisa de enxergar a pessoa com deficiência como um ser humano. Então, a temática desse ano é isso, é expandir olhares para uma sociedade mais justa e inclusiva. E eu acho isso super importante. Tá certo, Bárbara. Agora a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Ative o modo inglês nos seus estudos, nas suas viagens, nas suas provas e no seu trabalho. Viva no modo ON com o seu inglês. Venha para Number One no segundo semestre de 2024 e tenha até 30% de desconto nas mensalidades dos cursos para crianças a partir de 2 anos e também para adolescentes. E é claro que o curso adulto em 24 meses não poderia ficar de fora dessa. Esse é o que eu faço. Number One, inglês completo. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar.
O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra Nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a Nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! De volta com observações que hoje fala sobre os desafios da pessoa com deficiência no Brasil e sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Bom, Bárbara, agora a gente vai falar sobre políticas públicas, né? O que é política pública, para quem não sabe? São aquelas políticas que são colocadas em prática, que fazem aí, né, repasses e que ajudam também, né, que dão um respaldo a várias pessoas da sociedade que precisam aí realmente de ajuda, como é o caso das pessoas com deficiência. Porque afinal, se não fossem as políticas públicas, a própria APAI é uma política pública, né? Então, comenta pra gente hoje quais são aquelas que mais contribuem, né, para o trabalho que vocês desenvolvem, não só aqui na cidade, mas em todo o Brasil. Bom, na verdade, esse histórico de políticas públicas, né, a primeira lei que dá direitos à pessoa com deficiência, enxerga a pessoa com deficiência enquanto sujeito que tem direitos, mas também tem deveres, foi a Constituição Federal de 88. Então, assim, até 88 nós não tínhamos nada que garantisse isso para as pessoas com deficiência. Então, em 88 teve a Constituição e a partir daí foram vindo várias e várias leis que foram agregando e dando respaldo, né, para a pessoa com deficiência. Então, hoje em dia, antigamente nós não conseguimos incluir nossos filhos com deficiência na escola regular. Hoje em dia nós já temos uma lei que nos dá esse direito. Então eu posso escolher se eu quero colocar o meu filho com deficiência na escola da APAI ou se eu quero colocá-lo numa escola regular. Isso é muito importante dizer. Isso quem dita não é a escola regular, isso quem dita não são os gestores, isso quem dita não é a Secretaria de Educação, isso quem escolhe é a família, é um direito da família. E a lei mostra que se ela quiser incluir, ela pode sim incluir. Então, isso foi um grande facilitador para as famílias, apesar que ainda a gente tem muitas negativas de família, que a gente vê muitas negativas para as famílias de pessoas com deficiência, que tentam matricular e não conseguem, mas assim, hoje em dia na APAI nós estamos só com os deficientes múltiplos, aqueles outros, né, a gente também incentiva para que eles sejam inclusos, né, para que usem desse direito que foi tão difícil de conseguir. Então, essas leis que foram surgindo ao longo dos anos, elas foram facilitando o acesso e dando todo esse respaldo. Hoje em dia também a APAI de Pará de Minas tem a agência jurídica,
para os atendidos da instituição, para os usuários e alunos. Então, assim, quando a gente tem alguma violação de direito, a gente tem algum acesso negado, né, a nossa agência jurídica da APAE, que foi a primeira agência jurídica do estado de Minas Gerais dentro de APAES, ela entra, né, no processo, entra nessa garantia desse direito. Então, assim, isso só é possível graças a essas leis que muitas vezes, infelizmente, ainda só ficam no papel, mas que para acessá-las nós precisamos desse apoio jurídico que nós temos dentro da instituição. Agora, Bárbara, quem quiser saber mais informações, às vezes nunca foi na APAE, não sabe como que é lá dentro, como que pode fazer? Pode agendar visitas, né? Empresas também que queiram levar os seus funcionários para ver como que é e também para colaborar, como que podem proceder? Isso, podem ligar na nossa sede, que é a APAE de São Francisco, que é 3232-1024, em horário comercial. Podem entrar em contato também através das nossas redes sociais, né? Lá no chat a gente responde às pessoas, a gente visualiza as demandas, a gente visualiza às vezes um voluntário que quer apoiar a instituição. Nós também recebemos esse tipo de voluntariado. Então às vezes tem alguém na sociedade que fala, olha, eu tenho um tempo e quero fazer uma coisa boa, eu quero ajudar a APAE. Então a gente também recebe esse tipo de demanda e é muito bem-vinda, por sinal. Então, através das nossas redes sociais, conforme eu disse, do telefone, mas também pode passar pela Rua Inocêncio III, pode ir na nossa recepcionista, pode perguntar, ela está lá sempre com um sorriso muito aberto para receber todo mundo, com muito carinho, e aí pode agendar também uma visita. As empresas também podem entrar em contato, é muito bom fazer parcerias com as empresas, seja para o mercado de trabalho, seja para alguma ação. Então isso é muito importante para nós, e a gente sabe que todo mundo que vai na APAE é picado por um mosquitinho do amor. Quem entra na APAE sai de lá diferente. Então venha conhecer o nosso trabalho e venha se apaixonar também. Bom, Bárbara, o nosso tempo está acabando, né? O papo está muito bom, mas a gente tem que respeitar o horário. Em relação, né, à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, em relação também, né, à comunidade apaiana, qual é aí as suas considerações finais, mas sobretudo a sua mensagem especial de inclusão para essa sociedade que ainda hoje tem muitos preconceitos, muitos obstáculos, colocam muitos obstáculos aí para as pessoas que têm deficiência? Bom, enquanto presidente da APAE, também mãe de pessoa com deficiência, eu quero falar para vocês acompanharem a nossa semana, mas abrirem os olhares, saírem de dentro da caixinha e saber também que a gente não precisa dessa visibilidade, não só nessa semana, mas a gente precisa dessa visibilidade o ano todo. Então, ver a nossa história, quem nós somos, o que nós fazemos. Se você vê uma mãe de pessoa com deficiência na rua, às vezes a criança tem alguma deficiência oculta e você não sabe o que é, e aquela criança está dando alguma birra. Ao invés de julgar, ofereça apoio, ofereça amor, ofereça muito carinho, tenha empatia, veja a pessoa com deficiência com muito potencial, seja no mercado de trabalho, seja, às vezes a gente costuma brincar na APAE que eles também podem namorar, eles também podem sair à noite, eles também podem fazer essas coisas. Então, que a sociedade abrace as pessoas com deficiência onde quer que eles vão e abrace com muito amor, e que realmente acreditem na inclusão, né? Hoje eu tenho dois filhos com deficiência, mas não era assim. Eu me tornei mãe de pessoas com deficiência por um evento e comecei a fazer parte desse grupo de familiar, parte da APAE. Então eu falo para vocês assim que a qualquer momento a história de alguém pode mudar e pode precisar de algum apoio. Hoje nós atendemos muitas pessoas que são vítimas de AVC, vítimas de AVE, na verdade, acidentes, diabetes, amputações devido a isso. Então, assim, todo mundo está sujeito a algum dia ter alguma deficiência. Então, não esperar
ter a deficiência para poder enxergar, para poder oferecer os apoios. Então, já consegui enxergar desde agora, apoiar, respeitar, não julgar, né? Então, às vezes acontece muito, as famílias chegam, contam, eu também como mãe de pessoa com deficiência, às vezes a gente vai no shopping, a criança com deficiência intelectual ou autista, às vezes dá um grito, bate uma palma alta, o shopping inteiro para olhar e te julga. Então, assim, menos julgamento e mais amor e muito mais inclusão. Ok, então, Bárbara, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigada, agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com o YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com suas redes sociais, nos siga no @programa Observações e @henriquesilva.jornalista, tanto no Instagram quanto no Facebook. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!